Para quem não me conhece, meu nome é Thales, eu tenho 23 anos, sou seminarista lá da Igreja Batista do Farol e fico muito feliz de estar aqui hoje com os irmãos. Mas a gente falou bastante hoje sobre essa questão da quarentena, né? Pedidos de oração sobre essa questão da quarentena. A gente percebeu o quanto a nossa vida tem mudado nos estudos, com os filhos, netos, enfim, tanta coisa. Acaba sendo afetada na nossa vida, né? Na nossa rotina, no nosso dia a dia. E diante disso, eu acho que a gente como igreja, a gente como comunidade, como pessoas chamadas por Cristo com um propósito, eu acho que a gente deve aproveitar esse período também como uma oportunidade. A gente não deve somente olhar para esse período que a gente está vivendo hoje como algo ruim, que eu sei que é bastante ruim. Mas, em meio de tudo isso, há também graça e há também misericórdia de Deus. E eu acho que esse é um período muito oportuno para a gente, como igreja, a gente poder repensar conceitos que a gente tem na nossa comunidade e a gente poder repensar comportamentos que a gente vive dentro da igreja. E aqui eu quero mais me referir no sentido de vocação, no sentido de missão, no sentido de propósito que a gente tem como igreja. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre a vocação que a igreja tem diante da Bíblia, a vocação que a Bíblia indica para a gente, que enquanto comunidade, né, que enquanto irmãos reunidos, seja em Arapiraca, seja em Maceió, seja em Jerusalém ou qualquer outro lugar do mundo, esse propósito único que a gente tem como igreja universal, no sentido de igreja espalhada por todo o mundo, por todo o universo. E diante desse tema, né, sobre a vocação da igreja, eu quero responder 4 perguntas. Para quem gosta de anotar, para quem gosta de escrever um caderninho, alguma coisa do tipo. Vai ser bom, que vai ser bem didático. Eu quero responder 4 perguntas. Essas perguntas são o quê? O que é a igreja? O que é a vocação? Segunda pergunta é qual? No caso, qual a vocação da igreja? A terceira pergunta é como? E a quarta pergunta é quem? Eu quero responder o nosso de pandemia, esse período que a gente está excluso, né? A gente possa repensar o que a gente está vivendo como igreja e a gente possa amadurecer, para que quando tudo voltar ao normal, a gente não seja mais uma igreja convencional, a gente não seja mais uma igreja que já se acostumou com rotinas ou já se acostumou com programas, mas que seja uma igreja que refletiu biblicamente, refletiu diante da Bíblia o que é ser igreja de fato, e agora, quando tudo retornar ao normal, colocar isso em prática da forma que Deus quer que a gente viva como igreja, cumprindo a nossa vocação, cumprindo o nosso propósito. E a primeira pergunta que eu quero responder é a pergunta o quê? O quê? O que é a igreja? A gente está bem acostumado com a palavra do Novo Testamento sobre o que é a igreja, né? Que é a palavra eclesia. A gente já ouviu muito em pregação, escola bíblica, estudo, muita coisa. A gente sabe que eclesia é igreja e significa chamados para fora. Ou seja, a gente sabe que a gente tem um propósito de ser chamado para fora. Mas essa palavra, igreja, ela não aparece somente no Novo Testamento com eclesia. Ela aparece também no Antigo Testamento com outra palavra que é igual, sendo que no hebraico, que no caso é a palavra kahal. Kahal no Antigo Testamento também significa igreja. Só que o significado é um pouco diferente. E o que me chama a atenção é que esses significados eles se completam. Enquanto eclesia significa chamados para fora, e aí ele está dando uma vocação para a gente, né, esse nome, o nome kahal do Antigo Testamento ele significa ajuntamento familiar. Ou seja, uma reunião de uma família, um ajuntamento de uma família. Que é justamente isso aqui que a gente está fazendo agora. Quando a gente se reúne como igreja, a gente está cumprindo aquilo que Deus propôs no Antigo Testamento e, lógico, continua no Novo Testamento para a gente fazer como igreja. Então, a gente percebe aí que não tem como a gente separar o conceito de igreja de outras pessoas. Não tem como ser igreja sozinho. Se eu sei que igreja significa um ajuntamento familiar e eu não posso ser família sozinho, eu tenho que ser família junto com os meus irmãos, junto com outros filhos de Deus. E eu também não posso separar a eclesia chamados para fora do meu propósito, porque inclui outras pessoas nisso. Se eu tenho um propósito de ser chamado para fora, no caso, os de fora da igreja, aqueles que ainda não fazem parte desse ajuntamento familiar, dessa família. E sobre a nossa vocação, como igreja, já saindo agora de identidade,
A igreja ela tem uma vocação muito importante, ela tem algo a cumprir aqui na Terra. A igreja não pode simplesmente se reunir para fazer cultos, para fazer reuniões e aprender. Isso faz parte do ser igreja. Mas ser igreja não se resume a só isso, porque senão a gente acabaria se transformando num clube, numa sociedade fechada ou alguma coisa do tipo. Igreja é localidade, é reunião familiar, mas também é pluralidade no sentido de saída. E a gente tem que cumprir isso, senão a gente vai estar deixando de ser igreja da forma que Deus quer que a gente seja. E a gente vai começar a se tornar uma igreja na qual a gente está acostumado a ser, o que a gente aprendeu a ser, o que a gente está reproduzindo porque a gente acha que é assim. E dentro da Bíblia a gente não pode simplesmente achar. A gente tem que fazer aquilo que Deus oferece para a gente na palavra dele. E a vocação que a gente tem que cumprir. Mas, entrando na Bíblia agora, eu queria pedir para os irmãos que abrissem a palavra em Mateus 28, texto extremamente conhecido, né? Mateus 28, 19 e 20, a gente vai ler. Mateus 28, 19 e 20. Que aí é a passagem da grande comissão, do grande comissionamento. Fazer discípulos de todas as nações. Mateus 28, 19 e 20. Dá um tempinho mais para os irmãos. Diz assim a minha versão. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Com certeza é um texto que a gente já ouviu, muita pregação sobre ele também. Mas esse texto ele responde duas perguntas para a gente. A pergunta qual e a pergunta como. No caso, qual a nossa vocação aqui? Qual é a nossa missão aqui na Terra enquanto igreja? E eu quero fazer destaque aqui a dois verbos, que é o verbo ide e o verbo fazei. Porque ele está justamente identificando o nosso propósito dentro da nossa comunidade e o nosso propósito fora da nossa comunidade. Lembrando que isso é sempre em conjunto, em comunhão, junto com outros irmãos, e nunca isolado, fazendo isso separadamente. Esse ide aqui, no caso ide, portanto, fazer discípulos, o verbo ide, ele está em um tempo verbal que lá no grego se chama auristo, que para o nosso bom português seria aí parecido com indicativo. Parecido, não é a mesma coisa, mas é parecido com indicativo. É como se Jesus ele estivesse fazendo um apontamento para a gente, um direcionamento para a gente, ensinando a gente, mostrando, vocês têm que ir, e depois ele começa a discorrer. Mas tudo começa com o ir, com o sair do conforto, com tomar uma atitude, com sair da inércia e colocar algo em prática. E esse id é justamente o pregar, evangelizar, alcançar, testemunhar, mostrar aqueles que ainda não conhecem o evangelho de Jesus Cristo. O ID não tem a ver com a minha comunidade, com a minha igreja. O ID tem a ver com aqueles que não fazem parte da igreja de Cristo ainda. O ID tem a ver com aqueles que ainda não foram alcançados. O ID tem a ver com aqueles que nunca receberam o evangelho, que não conhecem o evangelho, ou que conhecem o evangelho de uma forma deturpada, de uma forma errada, de uma forma adulterada. Ou seja, através desse ID a gente já vê que a gente tem um compromisso, a gente tem uma missão com aqueles fora da nossa igreja, com aqueles fora da igreja de Cristo. E outro verbo que a gente vê aqui é o verbo fazer. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Esse fazer aqui, ele também está no aorista, está no indicativo, é um apontamento de Cristo ensinando a gente. E esse fazer tem a ver com continuidade. É um fazer discípulos, ou seja, o discipulado ele tem a ver com eu caminhar com Cristo, sozinho, na minha caminhada, e o discipulado tem a ver também com caminhar, levar outras pessoas a caminhar também com Cristo.
O discipulado é meu para Cristo, de outras pessoas para Cristo. Só que eu sou um formador de discípulo. Eu não posso simplesmente me preocupar com a identidade de Cristo na minha vida, em me parecer com Cristo sozinho. Eu tenho que ser bênção e ser ponte na vida de outras pessoas para também ser um discipulador deles, fazendo esses também que estão ao meu redor serem mais parecidos com Cristo através da minha vida. Isso é discipulado. Mas só que a diferença aí do ID para o fazer, e do ID pregar o evangelho e o fazer discípulos, é que esse fazer discípulos ele está associado a pessoas que já receberam o evangelho e que já aceitaram o evangelho. O discipulado ele tem a ver já com pessoas arrependidas, porque eu não posso tornar um discípulo alguém que nunca entendeu o evangelho. Eu não posso tornar um discípulo alguém que nunca recebeu o evangelho. Eu não posso fazer com que uma pessoa se pareça com Cristo, sendo que ela nem sabe quem é Cristo. Ou seja, esse fazer discípulo já está associado à nossa vida como igreja, com comunidade, seja com aqueles que entraram agora na fé, ou seja com aqueles que já têm um tempo de caminhada dentro da igreja de Cristo. Então a gente já vê aí que Cristo ele tá ensinando a gente a se portar com os de fora da igreja, com a nossa missão com os de fora da igreja e a nossa missão também com os de dentro da igreja. É alcançar os de fora e fazer os de dentro serem mais parecidos com Cristo. Essa é a nossa vocação enquanto igreja, essa é a nossa vocação enquanto seguidores de Cristo. A terceira pergunta que esse texto aqui responde também é a pergunta como. Mas tá, eu sei que eu tenho que ir, eu sei que eu tenho que evangelizar, eu sei que eu tenho que alcançar, e eu sei que eu tenho que fazer discípulos também. Mas como que eu vou fazer isso? E aí na continuação do texto aí. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. E aí já começa a nossa terceira pergunta do como. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Esse é o como a gente vai realizar isso. Esse batizando, ele está associado também aos descrentes, aqueles que ainda não receberam o evangelho, como a gente viu anteriormente. A gente viu aí que o ID, que quando eu vou pregar o evangelho, ele está associado aos que não conhecem. E esse batizando também é como eu vou fazer isso. O que é o batismo? É justamente o testemunho de fé de que eu estou entrando agora na família de Cristo. O batismo é justamente a ordenança feita publicamente, mostrando a outros que agora eu estou morrendo e está nascendo um novo Cristo, uma nova pessoa na minha vida. E o batismo é justamente a porta de entrada para a família de Cristo. A partir do momento que a gente é batizado, a gente agora faz parte de uma nova família, que no caso é a nossa comunidade de fé, a Igreja de Cristo. E é justamente como a gente vai fazer isso com os descrentes. Porque a partir do momento que eu vou e eu alcanço alguém que ainda não foi alcançado por Cristo, e essa pessoa entende o Evangelho e o recebe, qual é o primeiro passo dela? É justamente fazer parte agora dessa nova caminhada. E o batismo é essa porta de entrada. Então, como eu vou fazer isso? Me tornando família agora daqueles que entraram também na família de Cristo. Já o ensinando, que a gente vê no verso 29, o verbo ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, é como eu vou fazer um discípulo. Ele está respondendo, ele está sendo uma resposta daquele primeiro verbo, fazer discípulos. Tá, eu vou fazer discípulos, mas como que eu vou fazer discípulos? É justamente fazendo isso aqui, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, se eu quero fazer do meu irmão, se eu quero fazer da minha liderança ou daqueles que eu lidero, serem pessoas mais parecidas com Cristo, se eu sozinho também, eu quero me parecer mais com Cristo, eu tenho que obedecer e aprender tudo aquilo que Ele tem ordenado. E a gente precisa ter cuidado com isso para a gente não incluir aqui nesse ensino, não colocar nesse ensino as coisas que a gente quer, porque a gente acaba sendo muito tendencioso em querer levar para a igreja ou aprender sozinho aquilo que está na nossa mente, aquilo que a gente acha, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente quer aprender. E a gente acaba deixando de lado as coisas que Cristo tem para a gente, porque são muito melhores e maiores e são as coisas corretas que, de fato, a gente deve aprender. Então, se
eu quero tornar a minha igreja uma igreja discipuladora, uma igreja que está cheia de pessoas parecidas com Cristo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é aprender tudo que Cristo tem ensinado e ensinar outras pessoas tudo que Cristo tem ensinado. Cristo é bem direto, Cristo é bem objetivo no que ele está ensinando para a gente aqui. Mas tá, a gente já viu tudo isso aqui de forma teórica, a gente viu como tudo isso aqui acontece, e eu quero mostrar um texto agora de forma prática, onde os discípulos, agora que ouviram isso de Cristo, eles começaram a colocar em prática, que é numa passagem lá de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, verso 41 e 42. Atos 2, 41 e 42. Só para os irmãos se situarem, esse texto aqui ele está falando de um momento logo depois da primeira pregação de Pedro. Os discípulos aí, logo depois do arrebatamento de Cristo, eles se reúnem, começam a orar, acontece o fato do Pentecostes e tudo mais. E Pedro, depois de tudo isso, ele começa a pregar o primeiro sermão dele junto com todos os apóstolos ali. O interessante é que esse texto fala que havia gente de toda tribo, povo, raça, língua presente nesse lugar. E Pedro está pregando e misteriosamente, magnificamente, aquelas pessoas estão conseguindo ouvir em suas próprias línguas, em seus próprios idiomas, ou seja, todos acabam sendo alcançados pela pregação do Evangelho de Pedro. Então, a primeira coisa que a gente vê é que Pedro, junto com os apóstolos, eles estão indo alcançar aqueles que ainda não ouviram do Evangelho. E o verso 41 e 42 diz assim: Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Nesse versículo 41, a gente já vê aí duas coisas acontecendo. O ide pregar o evangelho, e a segunda coisa lá, o batizando. As pessoas que aceitaram, as pessoas que receberam foram batizadas e agora passaram a fazer parte da família de Cristo, se arrependeram. E o versículo 42, ele continua falando: E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. O que é que a gente vê aqui? Perseveraram na doutrina, ou seja, no ensino, que é justamente o que a gente viu lá na grande comissão, Cristo dizendo, fazei discípulos, ensinando para eles tudo o que eu tenho vos ordenado. E aí os discípulos vão e colocam em prática. Os discípulos começam a fazer discípulos como? Ensinando para eles tudo aquilo que eles tinham aprendido do próprio Cristo. E é interessante que eles não vêm somente ensinar aquilo que Cristo estava falando com as palavras, eles vêm ensinar também de forma prática com a vida deles. Olha o que ele continua falando aqui: perseverando na doutrina dos apóstolos e na comunhão, ou seja, eles conviviam, eles viviam, eles tinham rotina agora, a partir de agora, com aquelas pessoas. Eles perseveraram também no partir do pão e nas orações. Ou seja, esse fazer discípulos, ele está associado à minha vida agora fazer parte da vida do meu irmão, da minha vida agora se unir com a vida do meu irmão, onde ele parte o pão junto comigo, ou seja, ele sabe das minhas necessidades, ele está sempre comigo, a gente sabe um do outro, onde a gente sabe os nossos motivos, os nossos agradecimentos, os nossos pedidos de oração, onde a gente compartilha a nossa vida um com o outro, assim também como Cristo fazia com seus discípulos. Ou seja, o ensino e o fazer discípulos não tem somente a ver com a pregação, com o momento de aprendizado, com a gente ouvir, com a gente ler algumas coisas. O ensino de Cristo tem a ver e totalmente a ver com conviver com os meus irmãos, de fazer parte da vida dos meus irmãos, de abrir a minha vida para eles fazerem parte e também, lógico, de forma amorosa também, entrar na vida dos meus irmãos. E a gente começa a refletir sobre como a gente tem sido igreja hoje em dia. Como a gente tem sido igreja hoje em dia. Às vezes a gente trata discipulado hoje em dia ou evangelização como se fossem programas, como se fossem atividades pontuais, como se fossem coisas que devem acontecer uma vez na semana, uma vez no mês. Mas a gente vê que não é isso que Cristo ensina. Cristo está ensinando aqui que a igreja ela tem que respirar a missão.
A igreja, ela tem que ser uma igreja missional e uma igreja missionária. Porque fazer missões, alcançar outras pessoas, tem totalmente a ver com a nossa vocação e com aquilo que Cristo manda a gente fazer. Fazer missões não é simplesmente reunir um grupo de irmãos e, sei lá, passar pelas ruas entregando folhetos. Fazer missões não tem somente a ver com sair do nosso país e ir para outro país, como o Nick está fazendo aí, chamado por Deus. Fazer missões não tem somente a ver com uma atividade que a gente faz uma vez na semana, uma vez no mês. Fazer missões é o tempo todo. Eu faço missões quando eu saio sim do meu país e vou para outro. Eu faço missões sim quando eu vou entregar folhetos na rua. Mas eu faço missões quando eu falo de Cristo com aqueles que eu trabalho. Eu faço missões quando eu alcanço a minha vizinhança. Não é só alcançar o outro lado do mundo, mas é alcançar também o outro lado da rua e falar de Cristo também para aqueles vizinhos que ainda não conhecem dele. E falar de Cristo não se resume a chegar lá, bater na porta do irmão e dizer, meu irmão, Cristo morreu por você e ele te ama. Fazer missões tem a ver com amar aquelas pessoas que Cristo colocou na nossa vida. Sabe aqueles vizinhos que a gente tem, aqueles colegas de trabalho que a gente tem, aquela família que a gente tem, aquelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo? Não é por acaso que eles estão na nossa vida. Cristo colocou eles na nossa vida com o propósito deles serem alcançados. E eles não vão ser alcançados pelo nosso pastor, pelos nossos líderes, pela nossa liderança, porque essas pessoas não fazem parte da vida da nossa família. Essas pessoas não fazem parte da vida da nossa vizinhança. Essas pessoas fazem parte da nossa vida. Então tem a ver comigo. Então eu não posso ficar esperando do outro aquilo que Deus deu para mim como um propósito e como uma missão. A igreja verdadeira de Cristo, a igreja biblicamente, é uma igreja missional e é uma igreja discipuladora. Fazer discipulado não é somente se reunir numa quinta-feira à noite, num sábado à noite, e pegar a Bíblia, ler um pouquinho e ver que a gente tem que colocar em prática. Como a gente viu aqui, discipulado é partir o pão junto com o meu irmão, é fazer isso aqui que a gente fez agora, é orar uns pelos outros, saber os motivos uns dos outros. É juntos, sempre em comunhão, tá crescendo e tá cumprindo aquilo que Cristo tem pra gente. E a última pergunta que eu quero responder aqui é justamente o quem. Quem vai fazer isso? E quem vai receber isso? E esses textos que a gente viu, eles respondem totalmente esse quem. Primeiro, quem de forma passiva, né? Ou seja, quem é receptivo, quem vai receber isso? A gente vê aqui também em Atos 2 ainda, nos versículos de 9 a 11, que ele responde claramente esse quem, ou seja, quem vai ser alcançado, quem deve ser alcançado. Capítulo 2, versículos de 9 a 11 de Atos, diz assim, no caso as pessoas que estavam ouvindo ali os apóstolos falando, somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Ou seja, Cristo ele fala aqui, o Lucas ele registra aqui claramente qual a vontade de Deus para quem deve ser alcançado. Quem deve ser alcançado? Gente, toda língua, povo, tribo, nação, gente de status social alto, status social baixo, gente que pertence a outras religiões, gente que nunca ouviu falar do evangelho, gente que está magoada com a igreja, gente que já se afastou hoje do evangelho. Quem a gente deve alcançar? Todos, sem limitar o nosso alcance. Se a gente vê uma alma que ainda não pertence a Cristo, essa pessoa precisa ser alcançada. Essa pessoa precisa ser alcançada, porque assim como nós não somos merecedores desse evangelho e Deus nos recebe, outras pessoas também não são merecedoras e elas precisam da graça e da misericórdia de Cristo. Então a gente deve olhar para cada alma que ainda não nasceu de novo, que ainda não conhece o evangelho, como um alvo, não um alvo nosso, mas um alvo do amor de Cristo, um alvo do amor de Cristo. E quem deve fazer isso? Quem que deve colocar isso em prática? Será que é somente o Nick e a família dele que deve colocar isso em prática, já que eles são missionários?
Será que é somente o pastor Luiz Carlos que deve colocar isso em prática, que ele é pastor, né, no caso? Será que são somente essas pessoas que têm essa vocação mais pontual de Deus ou não? Será que é todo crente? E a gente vê aí na grande comissão, no primeiro texto que a gente viu, de Mateus 28, que quem estava ali naquele texto eram justamente os apóstolos. E quem eram os apóstolos? Eram os seguidores de Cristo. Eram aqueles que estavam seguindo a Cristo, eram aqueles que estavam acompanhando a Cristo e sendo ensinados por Ele. Ou seja, hoje eu, o Thales, a irmã Neuza, a irmã Vera, a irmã Edilene, a irmã Leite, todo mundo, sabe? Todo mundo que está aqui hoje. A gente segue a Cristo, a gente caminha com Cristo, nós somos discípulos de Cristo, nós somos seguidores? Se sim, se a nossa resposta é sim, se estamos caminhando com Cristo, significa que nós somos os missionários. Nós somos esses agentes ativos. Nós somos as pessoas que Cristo está enviando para ir, para fazer discípulos e para ensinar a eles tudo aquilo que Cristo tem os ordenado. E lógico, a gente não vai fazer isso sozinho. E é justamente por isso que a gente tem o corpo de Cristo. É justamente por isso que a gente tem a igreja, por isso que a gente tem a comunhão. Porque aquilo que eu não sei fazer, outro irmão pode saber fazer mais do que eu. E aquilo que eu sei fazer mais do que o irmão, eu vou ajudar ele a cumprir o chamado juntamente em comunhão. É por isso que a comunhão sempre tem que fazer parte da igreja. Porque a comunhão ela vem suprir a falta de dons e talentos que eu não tenho e que outros irmãos não têm. E a gente precisa disso. A gente precisa disso porque a gente sabe que a nossa vida é limitada, nossos dons e nossos talentos, o nosso alcance é limitado. E eu permitir realizar esse trabalho junto com os meus irmãos, eu cumprir o propósito de Cristo de forma mais perfeita, de uma forma melhor. Para encerrar essa conversa que a gente está tendo hoje, eu queria trazer uma reflexão que eu li em um livro há um tempo atrás, acho que tem uns 2 meses. Eu estava lendo um livro de um pastor que eu gosto muito, é um pastor americano chamado Francis Chan. E eu gosto muito dos livros que ele faz, eu gosto bastante. E um último livro dele, traduzido aí para a língua portuguesa, traduzido para a gente, se chama Cartas à Igreja. E ele traz uma ilustração muito interessante que me fez pensar bastante sobre como a gente tem sido igreja, que é a ilustração da ilha. E eu queria que os irmãos pensassem junto comigo nessa ilustração. Imagine junto comigo os irmãos que tem um homem isolado em uma ilha. Ele mora sozinho nessa ilha, ele habita sozinho nessa ilha. E ele nunca teve contato com o cristianismo. Ele nunca viu nenhuma igreja cristã, nenhum cristão, e nem nada do tipo. E nessa ilha, esse homem acha uma Bíblia. E através dessa Bíblia, lendo aí muito tempo, muitos anos, analisando, estudando, ele vê nessa Bíblia, na Bíblia que a gente tem, como que a igreja deve funcionar. Ele olha assim, rapaz, sabe, é isso aqui que Deus espera da igreja que ele está formando, é isso aqui que Deus espera dos seus seguidores, é isso aqui que Deus espera daqueles que agora têm uma vida com ele. E aí, depois de muito tempo, esse homem sai dessa ilha, e aí, vamos supor, ele chega aí em Arapiraca, ele chega na Igreja Batista Boas Novas, ou ele chega aqui em Maceió, chega aqui na Igreja Batista do Farol, ou chega em alguma outra igreja que a gente faz parte, ou já fez parte um dia. Será que esse homem ia olhar para a Bíblia, que ele passou tanto tempo ali lendo e aprendendo o que é essa igreja, ia olhar para a nossa igreja, sabe, olhar para a gente como igreja e ver que realmente é semelhante, esse homem ia ver que realmente está parecido, sabe, fazendo uma comparação, rapaz, essa igreja aqui que Cristo escreveu na Bíblia. E essa igreja Batista Boas Novas, ou essa igreja Batista do Farol, realmente está muito parecido. Ou esse homem ia estranhar, fazer, rapaz, não, sabe, acho que está bem distante, eu acho que a igreja acabou se desviando um pouco, e essa vocação e essa missão acabou se perdendo um pouco no caminho. Eu trago essa reflexão para os irmãos porque parece uma historinha, né? Parece uma bobagem, mas é uma coisa muito séria e é uma coisa muito importante, porque é muito fácil a gente olhar para outras igrejas, outras denominações, outras comunidades e achar
erros e achar coisas que outras comunidades fazem, principalmente aquelas comunidades que estão mais na mídia, né, em redes sociais aí. E a gente achar os erros deles, os distanciamentos deles diante da Bíblia. Mas às vezes é muito difícil a gente olhar para a nossa própria vida, para a nossa comunidade, para a nossa igreja, e a gente ver aquilo que Cristo quer consertar em nossa vida como comunidade e como igreja. E quando eu falo consertar aqui, eu não falo somente no sentido de exortação, sabe? A gente está errado e a gente precisa mudar, e isso é uma coisa muito séria. Mas eu falo aqui mais no sentido de aproveitar de fato essa oportunidade. Porque se Cristo ele está nos mostrando, se Cristo ele está nos exortando, se Cristo ele está nos ensinando como que a gente tem que ser igreja de fato, significa que ele ainda quer cumprir propósitos através da nossa igreja. Significa que ele ainda ama a nossa igreja, que ele ainda ama o nosso povo, que ele ainda ama os seus seguidores e que nós, enquanto igreja aqui na Terra, nós ainda fazemos parte da grande missão de Cristo com aqueles que ainda não foram alcançados. Eu acredito que esse período de pandemia que a gente está vivendo, a gente deve aproveitar para isso, sabe? A gente deve aproveitar para pensar mais, para refletir mais, para quando as nossas atividades voltarem ao normal, a gente ser aquela igreja que alegra a Deus verdadeiramente, a gente ser aquela igreja que Ele espera, a gente ser aquela igreja menos parecida com a Igreja Batista Boas Novas ou menos parecida com a Igreja Batista do Farol, mas uma igreja mais parecida com a Igreja de Cristo, a igreja eterna, a igreja que é santa, a igreja que é verdadeira, a igreja que alcança pessoas e faz missões e a igreja que discipula as pessoas que foram alcançadas através de Cristo. Vamos orar para a gente encerrar esse momento de reflexão?